Você que vai nos ver daqui a pouco aí no YouTube, também seja muito bem-vindo. Esse é o V12, o Ministério de Homens da Igreja Batista Memorial. E para a gente é sempre um prazer receber todo mundo por aqui. Você que está vendo a gente aí também pelo nosso canal, também é muito bem-vindo. Cada segunda-feira a gente se encontra aqui para comunhão, para aprender um pouco mais a palavra de Deus, para nos relacionar e para ouvir a Tua palavra. Então, hoje também não vai ser diferente, e eu separei um texto aqui para que seja o nosso texto de abertura, que está lá em Salmos 145, a partir do versículo 1, diz assim: Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o Teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o Teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Nosso Deus não tem limites e a gente se encontra aqui para adorar, para exaltar esse nome. Nesse ano, a gente escolheu um livro, todo ano a gente escolhe um livro para ser o nosso livro guia, nosso livro base, né, do projeto do ano. E nesse ano a gente está estudando aqui o livro O Silêncio de Adão. Então, você que está aqui e que não tem o livro, me procura ao final. A gente quer te dar esse livro de presente, para que seja uma bênção na sua vida, para que você aprenda com os textos que tem aqui, para que você seja edificado, como nós temos sido semana após semana, com pessoas que têm vindo aqui trazer um pouco da sua palavra. Quando nós não estamos aqui, nós estamos remotamente, nos encontrando também, e nós temos sido muito fortalecidos com as lições que tem aqui. Então, a experiência V12 é essa. A gente acabou de sair aqui de um momento, né, de você que está em casa não teve, mas a gente teve aqui um pastel aqui preparado, né, a gente sempre tem um lanche, tem aqui o nosso momento de compartilhamento da palavra, e a gente sempre começa com um louvor que hoje Finotelli e Banda vão trazer para a gente aqui também. Então, sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, com a barriga bem cheia. Amém? Escutei um uhul aí na frente, né? É isso aí, uhul. Eu também comi muito e vai dar para cantar desse jeito. E festa de crente, e Jesus deixou isso como exemplo para a gente, né? Todas as festas que ele ia tinha comida. Glória a Deus por isso. A gente fica feliz. Hoje a gente vai pedir para o Senhor reinar sobre as nossas vidas. A coisa mais difícil que existe para nós, homens, é nós reconhecermos que Deus está reinando sobre a nossa vida. Porque normalmente a gente é absoluto. Normalmente a gente acha que sabe tudo, que a gente manda e que a gente tem domínio das coisas. E a gente não tem domínio de nada, essa é a realidade. Eu estava, um pouquinho antes de subir aqui, eu estava pensando naquele caso que aconteceu nos Estados Unidos ontem, do atirador que entrou e matou 11 pessoas num supermercado, o outro entrou numa igreja presbiteriana e vitimou mais algumas pessoas. A verdade é que nós não temos domínio nenhum sobre nada. Você não tem domínio sobre a sua vida. A gente não sabe quando que a gente vai morrer. A gente não sabe quando que a gente vai partir. Esse pode ser o meu último louvor ou o seu último louvor. Ou não, né? A gente não pode se entristecer, mas a gente vai pedir para o Senhor reinar sobre a nossa vida. Então, nessa primeira música que eu vou te convidar a cantar, eu vou te convidar e te desafiar a cantar e bater palma junto. Coisa difícil para homem. Para mim. Mas a gente vai tentar cantar e bater palma e entregar o melhor que a gente tiver para o Senhor. Eu tenho falado todas as quartas-feiras no Celebrando que o louvor é alguma coisa individual. É você com Deus. Você pode se manter duro e falar, não vou cantar, não gosto dessa música. Eu não gosto do tipo de música que está... Não faz isso, não faz isso. Canta para o Senhor, porque Ele está no céu. E eu imagino o Senhor assim, ó. Imagina uma sacada, né? Deus olhando para baixo. Canta para mim. Canta. E eu quero te convidar a cantar nessa noite. E nós, homens, a gente tem uma voz forte, então vai dar para a gente cantar bem forte. Amém? Vamos colocar em pé. Primeira música diz para o Senhor reinar em nós, em todo o nosso ser. E eu vou te convidar a bater palma. Então Eliel vai começar puxando as palmas, depois ele não vai conseguir bater palma e cantar com o microfone, mas vocês podem continuar batendo palma. Tá bom? Sobre toda a terra tu
pensar, vai lá. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, O quê? faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar. Vocês. Sobre o meu pensar, Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em mim. Tu és para mim, o quê? mais que tudo aqui. Enche e canta, vai lá. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Mais uma vez. Amém. Amém. Aplaude, Senhor. Aplaude, aplaude, aplaude. Próxima música que a gente vai cantar é uma coisa que a gente não está acostumado a fazer. Alguém já passou algum problema muito sério aqui de ser colocado com as costas na parede? A gente tem que parar para pensar nisso. Eu escutei uma vez uma pessoa dizendo o seguinte: eu amo ver um crente com as costas na parede. Quando a gente está com as costas na parede, a gente não tem para onde ir, a gente tem que clamar. E a gente tem aqui em clamar. A próxima música diz que nós vamos clamar ao Senhor. Clamar é você implorar. E para a gente é difícil a gente fazer isso. Porque para a gente fazer isso, a gente precisa, mais uma vez, descer do nosso patamar de sabedoria e reconhecer que Cristo é maior do que a gente. E isso é difícil, mas é um treinamento. E a gente vai fazer isso através da música, amém? Música bem legal de cantar. Olha que linda essa letra. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Olha que lindo isso. Por ti vou caminhar, Ele é a direção. tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra
Essa próxima música talvez seja uma das canções mais bonitas de letra que fizeram nos últimos tempos. Ela fala assim: digno desta canção, só tu és Senhor, falando para o Senhor Jesus. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, só tu és Senhor, porque eu sou teu. Nome sobre todos os nomes é o teu, Jesus. Fonte da salvação tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. E ele diz assim: santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, porque a gente muitas vezes não vê. Mostra quem tu és e enche o meu coração. Eu quero te convidar a orar essa música. Vamos orar essa música? Para você orar essa música, você tem que se concentrar. Amém? Então a gente vai cantar assim, ó. Digno desta canção, só tu és Senhor. Canta comigo. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos os nomes. Vamos falar isso. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Olha que lindo isso. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Pensa nisso. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Vocês já ouviram uma vez, dá para cantar de novo. Vamos declarar isso para o Senhor, todo mundo junto? Todo mundo, vai lá. Enche o peito. Digno desta canção, só tu és Senhor. Amém. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu. Incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Declare: eu vou
que essa seja uma verdade das nossas vidas, amém? Que não seja somente um cantar, que a gente possa refletir nessa letra durante a semana. Os irmãos podem se assentar. Amém, amém. Já fomos ricamente abençoados nesse primeiro momento e certamente seremos um pouco mais agora. A gente tem a nossa agenda do semestre e já gostaria de fazer um convite aqui. Dia 20/6, olha aí, dia 20/6, nós teremos aqui o nosso Pit Stop. Pit Stop, que é aquele evento onde a gente faz aqui um playground aqui a nossa área aqui na frente, nossos carros estarão aí, a gente vai ter alguns jogos ali também, então você está convidado desde já, daqui a pouco isso já vai estar no aplicativo, e de primeira mão já gostaria de dizer aqui quem é o nosso convidado. Nosso convidado vai ser o Ronaldo Bezerra. Ronaldo Bezerra, que é cantor, é pastor, e vai estar com a gente aqui também, trazendo um pouco da alegria. Ele tem a unção da alegria, né? A gente olha para ele e já percebe a felicidade no rosto dele. É essa alegria que ele vem trazer para a gente aqui também, compartilhando um pouco da palavra de Deus e louvando com a gente. Então, não esqueça, dia 20, nosso Pit Stop. Já queria convidar o Marcelo para estar aqui à frente. O Marcelo Pedrosa, que é professor aqui na igreja, está ministrando o curso nesse ano de Rede Ministerial. É um amigo que Deus me deu nesse ano, a gente tem compartilhado um pouco de vida também, e também dos desejos para o ministério. E, Marcelo, que Deus te abençoe. A gente já orou um pouco antes, mas senta a sua mão, vamos orar aqui pela vida do Marcelo. Senhor, meu Deus, está aqui o teu servo, que com muita dignidade, respeito, honrando a Tua palavra, está aqui nesse momento para compartilhar um pouco daquilo que o Senhor já ministrou no coração dele, um pouco daquilo que ele aprendeu também na leitura do livro e naquilo que ele sabe da palavra, que é o Senhor e seu Santo Espírito que tem dado a ele. Usa o Marcelo nessa noite com autoridade para ministrar em nossas vidas, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. É um privilégio estar aqui. Sou membro aqui na Memorial desde 2016. Estava pastoreando lá em Sorocaba e já conheci a Memorial de férias, tal. E eu não vou entrar nos detalhes porque a história é bem longa. Acabei vindo parar aqui e tenho atuado aí junto com o pastor Joerley no Ministério de Ensino Bíblico. Quantos aqui conhecem a escola bíblica? Poxa, eu nem sabia que tinha escola bíblica. Olha aí, um detalhe importante. Muitos conhecem. Quantos aqui fazem algum curso na escola bíblica? Olha só, muito bom. Nós temos esse semestre 12 cursos. E professores assim, quando eu descobri os professores da escola bíblica, eu fiquei assustado com o tamanho do nível acadêmico dos professores lá. Eu sou o menor deles, né, como diria Paulo. Estou aprendendo ali com eles, mas lecionando o curso de rede ministerial. É um curso bem prático. Se você não conhece, tem interesse em conhecer, fala comigo. Tem um outro professor ali, o Carlos também. Ele pode te tirar dúvidas aí. É um curso bem interessante para você conhecer seus dons, seus talentos e a forma de você colocar eles em prática aqui num ministério específico da Igreja Batista Memorial, tá bom? Muito bom. Eu quero compartilhar com vocês, então, um breve resumo. Esse resumo aqui, na verdade, eu copiei e colei do nosso irmão Diego. Ele trouxe a palavra aí na nossa última reunião da semana passada. Se você não assistiu a mensagem da semana passada, fica aqui um desafio do fundo do meu coração, de irmão mesmo. Você precisa assistir. Você vai ser grandemente abençoado. Tá bom? Então, passa lá e assiste. Eu quero compartilhar com vocês aqui, então, um breve resumo que ele fez, muito interessante. Ali no capítulo 1, uma visão para os homens. E aqui eu trouxe justamente o que ele apresentou para nós, onde o livro diz: homens que aprendam a estar mais fascinados com Cristo do que consigo mesmos, se tornarão os homens autênticos dos nossos dias. Isso aqui é uma frase na página 37. Esse daqui foi o capítulo 1, que foi a irmã, me lembra o nome dela?
Josilda, que trouxe a palavra aqui para nós. No capítulo 12, então, nós tivemos aqui o pastor Marcelo Correia. Ele falou sobre homens viris e homens pouco viris. Homens poucos viris são aqueles controladores, destrutivos e egoístas. A gente tem a ideia de virilidade como algo impositivo, não, mas é justamente o contrário. Homens viris, ele luta pesado contra o seu desejo de prazer. Ele é um homem decidido que sabe o que faz e o que pode contribuir para o propósito pelo qual está vivendo. Virilidade, na verdade, não é força, não é músculo, é piedade. No capítulo 3, nós aprendemos sobre a teologia da receita. Aqui esteve o pastor Sandro, também foi um momento muito especial com o pastor Sandro do Ministério Emanuel. Ele trouxe a ideia de que o centro da teologia da receita é o homem, suas necessidades e o bem-estar, mas o centro da teologia transcendental, aquela teologia que emana realmente de Deus, é o seu caráter e os propósitos dele para nós. No capítulo 4, nós tivemos o pastor Paulo Roberto do Celebrando. Ele trouxe também o adentrando a escuridão. Se é para o homem ser plenamente homem, ele precisa aprender o que significa mover-se na escuridão. No capítulo 5, nós estudamos de caos em caos. E foi o pastor José Carlos Gandara, também foi um momento muito especial que tivemos aqui presencial, onde ele falou sobre força, o oposto de violência, está no homem para guardar os relacionamentos, não para destruí-los. Intimidade, o oposto de lascívia, está no homem para nutrir as pessoas, não para usá-las em seus desejos egoístas. Semana passada, nós tivemos, então, com o Diego, um chamado a ser lembrado. Os 3 pontos do Diego foi: a luta é real, todos nós lutamos contra desejos e paixões proibidas. A raiz do problema é o afastamento do desígnio planejado para nós, e é a raiz do problema. E o chamado, então, a lembrar. A nossa memória ela é seletivamente fraca quando convém aos nossos desejos. E hoje eu quero falar, então, sobre o resumo do livro, vamos dizer assim, né? Talvez seja, eu fui privilegiado de trazer aqui para vocês o filé mignon do livro, né? Então, ele estava lá e se calou. Mas eu quero orar ao nosso Deus, neste momento, antes de entrar propriamente dito aqui no nosso conteúdo, e compartilhar um testemunho com os irmãos. Eu tive um professor de homilética, e ele falava assim: Marcelo, o segredo da pregação e do estudo é o sermão estar dentro do coração. É o sermão ser feito com sangue e carne, e não em uma folha de papel e caneta. E essas 2 últimas semanas têm sido, assim, de um desafio tremendo para mim. E eu tenho certeza que era Deus compilando esse estudo para hoje. Escrevendo não em papel, não com caneta, mas no meu coração. E para transmitir para vocês de coração aquecido para coração aquecido. Se talvez o teu coração não está aquecido nessa noite, o meu desejo, do fundo do meu coração e a minha oração, é que ele saia daqui aquecido, pegando fogo. Mas é aquele fogo que transmite para o lado uma chama que faz com que o outro que está apagado também comece a brilhar e aquecer, e assim a gente possa sair daqui como uma única tocha que vai iluminar esse mundo que jaz no maligno em trevas. Ore comigo nesse momento para que Deus possa falar com você através da palavra. Que eu seja somente um instrumento. Somente um meio pelo qual Deus vai falar com você e você vai ter que sair daqui diferente da maneira como você entrou. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz. E mais penetrante do que espada de 2 gumes, ó Deus. Ela discerne cada uma das nossas necessidades e o meu desejo, a minha oração, Senhor, nessa noite aqui nós saiamos daqui transformados. Que nós possamos sair daqui, ó Deus, compungidos pela Tua palavra, com uma firme resolução, ó Deus, de Te amar, de amar as nossas famílias e de fazer diferença nesse mundo, ó Deus. Fale com esses homens, pais, esposos, líderes nos seus serviços, na igreja, Senhor.
Com certeza o inimigo não está feliz de estarmos aqui. Porque são homens. E quando homens se levantam, coisas grandiosas acontecem, porque o Senhor está com esse projeto. O Senhor esteve desde o início com o V12. E o nosso desejo, ó Deus, a nossa oração é que o Senhor possa continuar e que esse ministério possa edificar homens para a honra e glória do Senhor aqui neste local. Que nós possamos ser referências da Tua graça aonde estivermos, ó Deus. Esse é o nosso desejo, a nossa oração enquanto igreja. E é o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu disse, eu fiquei com o filé aqui do livro. Ele estava lá e se calou. É interessante a frase do capítulo 108, ou desculpa, da página 108, do capítulo 7, onde o autor ele diz assim: Adão foi então um homem calado, um homem passivo. Como muitos homens na história, ele esteve fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Ele se dilui no pano de fundo da história em vez de se postar na frente e no centro do palco. Eu quero trazer para vocês 4 razões pelas quais acreditamos que Adão ele estava presente na tentação. Essas 4 razões aqui, não sou eu que estou dando, mas eu concordo com o autor, teologicamente falando, mas isso aqui também está no livro. A primeira razão pela qual nós acreditamos que Adão estava presente na tentação é porque o seu silêncio se encaixa no contexto imediato de Gênesis, capítulo 1 ao capítulo 3. Eu quero te convidar a passar bem rapidamente aqui pelo capítulo 1 até o capítulo 3, e nós vamos identificar várias vezes a palavra, e disse Deus, e Deus disse, e ele falou. E quando nós chegamos no capítulo 3, nós encontramos a tentação de Adão e Eva, e encontramos ali naquele cenário a serpente falando, Eva falando, mas Adão num silêncio sepulcral. O próprio contexto de Gênesis 1 até o Gênesis 3 nos indica, e aqui é uma ideia do autor, e é muito interessante analisar isso, porque todo o restante de Gênesis, e Moisés como um contador de história, nos parece que ele quis trazer essa ideia do silêncio de Adão como algo que se perpetua para os próximos personagens de Gênesis. Por exemplo, Abraão. Quando, então, Sara tenta Abraão, Abraão fica quietinho e aceita a opinião de Sara e fala, não, toma a serva, deita com ela e assim a promessa de Deus vai se cumprir. E ali Abraão, passivamente, ele aceita a orientação da sua esposa e faz o que faz, e nós sabemos as consequências que isso trouxe naquele momento, durante a história, e tem ainda consequências grandiosas hoje. Os árabes não suportam os judeus e vice-versa. A segunda razão pela qual nós acreditamos que Adão estava presente na tentação é Gênesis 3:6, e eu quero ler com vocês, que diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. O próprio texto nos apresenta o fato de que ali Eva, ela pegou do fruto, comeu, e Adão aqui, como muitos de nós, passivamente olhando aquela situação, fazendo alguma coisa que naquele momento não era o foco, ou não deveria ser o foco dele, ele deveria estar liderando a sua mulher. Eva come e passa para ele. E ele pega e simplesmente come sem nem se dar ao luxo de entender a situação que estava se passando ali. Gênesis 3:6 diz que ele estava ali, e nós não podemos ir contra as Escrituras, está escrito. Eva comeu, imediatamente deu para o seu marido. A terceira razão do porquê acreditamos que Adão estava lá, na tentação, é o estilo de toda a narrativa registrada em Gênesis 3, do 1 ao 7,
que sugere que Eva se voltou imediatamente para Adão e lhe deu o fruto. Nós não vamos ler, vocês podem ler, mas aqui nós conseguimos identificar claramente o fato de que Adão estava ali. O autor do livro até traz algumas palavras em hebraico e algumas comparações para nos apresentar o fato de que, realmente, a narrativa bíblica aqui dada por Moisés, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos traz a certeza de que Adão estava no momento da tentação, passivamente. E essa palavra eu quero que vocês guardem. A quarta razão do porquê acreditamos que Adão estava presente na tentação é porque outros homens em Gênesis vivenciaram esse problema antigo do silêncio de Adão, sugerindo que seu silêncio tornou-se um padrão para seus descendentes masculinos e assim como nós também. Recentemente eu troquei de emprego, há uma semana, na verdade, e eu estou passando por uma experiência assim muito desagradável. Mas eu fiz uma escolha, eu precisava ter mais tempo com minha família. Eu sou analista de treinamento corporativo e eu trabalhava na Ipiranga dando treinamento aí ao redor do Brasil afora. Então eu saía de casa no domingo e voltava no sábado ou na sexta-feira e passava todo aquele período fora de casa e aquilo estava me deixando muito angustiado, porque eu deixava a minha família sozinha em casa e um peso exacerbado sobre a minha esposa. Eu tenho um filhinho de 4, um de 10, então vocês podem imaginar o peso que estava sobre a minha esposa. E eu clamei muito a Deus, pedi para amigos orarem, a igreja orou, o GP orou, alunos do Rede oraram, e Deus abriu uma oportunidade de emprego, aparentemente perfeita, da maneira como eu pedi, de segunda a sexta, próximo de casa, onde eu ia poder estar em casa todas as noites, todos os sábados, todos os domingos, mas sabe de uma coisa? O ambiente altamente tóxico. Agora ser liderado por pessoas totalmente mundanas, com ideias mundanas. Isso me deixou assim, angustiado. Ao ponto de, no segundo dia de trabalho, eu pensar fortemente em pedir demissão. Eu só não pedi demissão porque eu fui no banheiro durante a jornada de trabalho mais 5 vezes para orar. Se eu tivesse orado 4, eu teria pedido demissão. Porque eu orei 5, eu não pedi. Segurei firme ali. Mas o coração batia aqui, ó. E eu falava, Senhor, eu tomei a decisão errada. O que eu fiz? Por que eu fiz isso? E uma angústia tomando conta. Isso era quinta-feira. Cheguei em casa, era por volta das 7h20, 8 horas, tinha aula do Rede. E eu sentei no computador e me desmanchei de chorar. Cheguei em casa, dei um beijo na minha esposa. Eu lembro como se fosse hoje, eu me derramei. E eu falei, Vi, eu fiz besteira. Eu não estou suportando aquele lugar, aquele ambiente. E chorei muito, eu sou chorão, tá? Já estou chorando só de lembrar. Puxei aquele homem ali, ó. Mas sabe, Marcelo, o que tem a ver isso? Se você leu esse capítulo, você vai concordar comigo que a história do autor do livro não é muito diferente dessa história. Se fosse um tempo atrás, se não fosse o livro, O Silêncio de Adão, que eu estivesse estudando naquela semana, preparando esse sermão, talvez eu não teria chorado na frente da minha esposa. Eu teria me calado, entrado no Rede e feito o que precisava fazer no curso. E aí, Marcelo, tudo bem? Tudo bem. E calado no meu silêncio, na minha passividade, não teria aberto o meu coração com a minha esposa. Eu me lembro muito bem, no meu primeiro estágio pastoral, eu fui trabalhar com um pastor já muito experiente. E ele me deu um conselho muito satânico. Ele disse assim, vocês dão risada? Existem conselhos cristãos, esse foi satânico.
Ele diz assim: Marcelo, não compartilha muitas coisas com sua esposa, porque as mulheres não têm estrutura emocional e psicológica para aguentar o que nós aguentamos. Se você compartilhar muitas decisões, muitas coisas que acontecem na sua vida, você vai afetar a saúde da sua esposa. Eu faço assim com a minha, eu não compartilho quase nada com ela. Isso é um conselho satânico. Porque quando nós decidimos nos ajuntar à nossa esposa e deixar a nossa casa, nós nos tornamos uma só carne. E as decisões que eu tomo afetam ela. E o meu silêncio afeta ela diretamente. Então, jamais, em hipótese alguma, aceite um conselho como esse, de alguém que fala para você: olha, negligencie compartilhar as coisas que acontecem na sua vida com sua esposa. Em outras palavras, negligencie a liderança do seu lar. Sua esposa não tem estrutura emocional para aguentar isso. Mas o fato é que nesse momento aqui, no momento mais crucial da raça humana, quem tomou a liderança foi uma mulher, porque o homem estava vestido de saia naquele momento, segundo esse pastor, né? Ele estava passivo. Ele estava presente fisicamente, mas emocionalmente passivo. E quantas vezes nós somos passivos diante das situações da nossa vida? E quem veste a calça é a Dona Maria. Muitas vezes quem não tem estrutura emocional, psicológica, física, somos nós, para assumir o papel que Deus nos deu, que é liderar. Naquele momento, Adão, passivo na situação. Passividade. E, como muitos homens na história, ele esteve fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Ele se dilui no pano de fundo da história, em vez de se postar na frente e no centro do palco. Sabe, irmãos, não havia espaço para passividade naquele momento. Adão, ele foi chamado por Deus para liderar, você foi chamado por Deus para liderar. Não existe espaço para passividade nessa sala. Não existe espaço para passividade na tua vida, no teu lar. Você foi chamado para liderar. E aqui, quando Deus, então, ele determinou criar a raça humana, ele estabeleceu alguns propósitos e parâmetros para um bom relacionamento entre nós e ele. Esses propósitos e parâmetros, eles são descritos pela Bíblia e pela nossa teologia na forma de alianças. E Deus, ele fez, então, uma aliança com a criatura e estabeleceu pelo menos 3 mandados para a humanidade. É um mandado espiritual, um mandado social e um mandado cultural. O mandato espiritual é aquele relacionamento entre nós e Deus. Lembra que Adão tinha um relacionamento pessoal, íntimo com Deus? Na viração da tarde, Deus ia lá e trocava uma ideia com Adão. O mandato social, então, é o nosso relacionamento com a nossa família. Deus deu Eva para Adão e falou: olha, agora multiplique. Enchem a terra, criem família. E tem o mandato cultural, que é o nosso relacionamento, então, com o nosso próximo, com a sociedade, com o ambiente em que estamos inseridos. E não é de se admirar que Adão, ele sucumbiu em todos os 3, assim como nós. O homem, ele negou seu Criador, desobedecendo suas ordens. Ele quebrou seus elos familiares, com mentiras, acusações. No momento crítico ali, Deus vira para Adão. Deus não fala com Eva. Deus fala com Adão. Fala: e aí, Adão, o que aconteceu? Você está se escondendo, cara? O que está pegando? Aí Adão fala: não, Senhor, eu fui um frouxo, a serpente chegou aqui, tentou minha mulher, e eu não fiz nada e acabei ainda ouvindo a voz dela e, infelizmente, a gente comeu do fruto aí que não poderia. Foi isso que Adão fez? Não. Adão falou: olha, Senhor, foi a mulher que você me deu. Foi essa coisa aí que você me deu. Acabou com tudo. Senhor, eu não tenho culpa de nada. Eu estava aqui quietinho fazendo minha tarefa, ela veio com a fruta e eu acabei comendo e agora estamos nessa situação aqui. Agora eu sei que eu estou nu, ela está nu também, essa situação assim meio desajeitada, né, Deus? Como nós gostamos de colocar a culpa nos outros, não é?
de não assumir responsabilidades. E aqui nesse caso, ele colocou culpa na sua mulher, esquivando-se da sua própria responsabilidade. E aí, qual foi o resultado disso? Caim e Abel, nós sabemos o resultado. E desenvolveu o mandato cultural da pior forma possível. Poligamia, assassinato, brutalidade, tudo aquilo que nós enxergamos em Gênesis. Precisamos ser homens de ação, irmãos. Precisamos sair da passividade e ser homens de ação. Se você não lembrar de nada do que eu te falei hoje aqui, nessa noite, por favor, guarde isso. Precisamos ser homens de ação. Como? Primeiro, crendo em Cristo, restabelecendo o mandato espiritual, consertando o nosso relacionamento com o nosso Criador. Obviamente que isso não é uma obra que nós desejamos, porque não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, não há um sequer. Mas Deus, Ele na sua infinita graça e misericórdia, Ele nos busca, e através de Cristo Jesus, Ele nos alcança, Ele nos salva e Ele restabelece a comunhão. Assim como Adão, Deus foi lá e sacrificou um cordeiro e vestiu eles. Eles tentaram resolver a situação da maneira deles, cozendo folhas de figueira, mas Deus foi lá e através do sangue cobriu Adão e Eva. Você quer ser um homem de ação? Você precisa ser um homem de ação. Primeiro, crendo em Cristo. Romanos 5, 12 ao 21, eu quero ler com vocês rapidinho. Romanos 5, 12. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, nós precisamos ser homens de ação. Primeiro, crendo em Jesus Cristo. Se você está aqui hoje sem Cristo, você jamais conseguirá sair da passividade. E eu preciso dizer para você que você está aqui hoje sem Cristo, você está caminhando a passos largos para o inferno. Porque a herança que nós temos de Adão é a condenação, mas em Cristo Jesus a justificação. Romanos 5,19 diz: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Precisamos ser homens de ação, não somente crendo em Cristo, mas compreendendo o nosso papel como homens em nossos relacionamentos.
é trazer de volta, consertar novamente os nossos relacionamentos pessoais com os de casa. O nosso papel enquanto maridos não é ficar na passividade, mas é amar as nossas esposas. Efésios 5:25 diz: maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Precisamos amar as nossas esposas. Não negligenciá-las ou tê-las como uma parte mais frágil do relacionamento, jamais. Porque se você é casado como eu, você sabe que ela não é. Muitas vezes ela é o esteio, muitas vezes ela é a rocha, muitas vezes ela é o apoio, é a conselheira, é a amiga. E é isso que Deus quer, que nós compreendamos essa verdade e a tratamos com essa dignidade. É amar. E o modo de amar as nossas esposas é como Cristo amou a igreja. Nosso papel também, enquanto pais, precisamos entender que nós somos referenciais. Somos referência para os nossos filhos. Eu estava brincando hoje, que eu queria ter aqui o Mateuzinho e o Miguelzinho comigo, mas eles, um tem 10, o outro tem 4, estavam lá nas lições de casa deles, mas para mim ia ser um privilégio, porque eu ia ter aqui da minha família dos Pedrosa a terceira geração. Desculpa, a quarta geração, porque eu já sou a terceira geração de batistas. Aí meu pai me corrigiu, assim, falou, não é a quarta, é a quinta, porque o meu avô também era batista. Isso é referência. Os teus filhos enxergam em vocês uma referência de homem de Deus. O teu filho vê você vindo toda segunda-feira, enquanto programação presencial, para o V12. O teu filho vê você lendo a Bíblia, o teu filho vê você orando. Aí você fala, Marcelo, não me coloca esse peso. Não, eu estou aqui para colocar esse peso sim. Porque eu quero que vocês saiam da passividade e venham para a ação. Nós precisamos ser homens de ação. Os nossos filhos precisam ver que nós amamos nossas esposas e precisam ver que nós amamos a Deus. Nós somos a referência dos nossos filhos. Certo dia eu estava conversando com um pastor amigo meu, ele precisava de ajuda, revitalização de igrejas. E eu perguntei para ele assim, falei, fulano, daqui 10 anos os teus filhos frequentarão a igreja que você é pastor? Sabe qual foi a resposta dele? Não. Daqui 10 anos, os teus filhos estarão frequentando essa igreja ou qualquer outra igreja? Aí você fala assim, Marcelo, mas eu não posso garantir isso pelos meus filhos. Mas uma coisa você pode, apresentar o caminho. Uma coisa você deve, apresentar o caminho. Ser referência para eles. Porque o YouTube é referência para ele, o TikTok é referência para ele, o Roblox é referência para ele, a escola é referência para ele, os amiguinhos é referência para ele. Em que nível, em que status de referência você, como pai, está para os teus filhos? Saia da passividade. Precisamos ser homens de ação, compreendendo que o nosso papel como homens, no nosso relacionamento. Provérbios 4, olha só o que diz. Provérbios 4. Verso 1. Ouve, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia do meu pai, o que é isso? Quando eu era filho, na companhia do meu pai, eu frequentava o GP. Eu ia emburrado, eu ia chateado, porque lá só tinha eu de criança com 10 anos, mas meu pai me pegava e falava, você vai. Nem que você fique sentado lá assistindo televisão, mas você vai. Sabe o que eu sou hoje? Hoje eu sou um líder de GP. E eu amo o GP. Os irmãos do GP pastoreiam o meu coração. Eu aprendi quando eu era criança. Aqui, o sábio diz, quando eu era filho, em companhia do meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, isso é referência.
Isso é o pai em casa mostrando para o filho: olha, existe um caminho a seguir. Então ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração com as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te apartes. O pai fez o papel dele. É garantia que esse filho jamais iria se apartar do que o pai ensinou? Não, não é garantia, mas uma coisa o pai tinha certeza: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ela for velha, jamais se desviará dele. Não é no sentido de que ela vai estar dentro da igreja como servo de Deus, não, mas aonde ela for, a palavra vai. Se ela vier para cá, olha, o caminho não é esse. Se ela vier para cá, o caminho não é esse. O caminho é esse, a palavra vai estar diante dela. Por quê? Ela teve um referencial, ela sabe o que é certo, ela sabe o que é errado, ela viu na vida do pai um amor por Deus. E por último, precisamos ser homens de ação, sabendo que temos uma grande responsabilidade social. Irmãos, o mundo clama por referenciais. O mundo precisa de uma igreja que avance. Mateus 16:18 diz: as portas do inferno não prevalecerão. Não é que... me parece que a gente, às vezes, fica meio acanhado, né? Com medo de avançar a porta do inferno. Precisamos avançar como igreja. E aqui, igreja, não estou dizendo a instituição, mas estou falando eu individualmente. Cristo falou também da instituição, igreja, o corpo dele, como um todo nessa passagem, mas eu quero falar para você: avance no inferno onde você está. Hoje eu estou trabalhando num ambiente onde é um inferno. Eu preciso avançar ali. Talvez foi por isso que Cristo me colocou ali. Tanto que eu pedi a Ele tempo para servir, e agora Ele está me dando tempo para servir até mesmo no meu trabalho. Como referencial para um mundo que clama por referencial. Avance, mas avance com simpatia, sabe, irmãos? A igreja tem perdido a simpatia. A igreja evangélica brasileira parece que tem lutado arduamente para perder a simpatia do povo. E quando nós vamos para o início da igreja, Atos 2:47, lá diz que o povo tinha simpatia pela igreja e pelo que acontecia na igreja. Tome cuidado, avance, mas avance com simpatia, com amor, com singeleza. O mundo já tem violência demais, o mundo já tem imposição demais. Nós precisamos avançar como se Cristo estivesse do nosso lado, acariciando o leproso, abraçando a prostituta, perdoando o adúltero. Indo comer na casa do ladrão, corrupto. Precisamos ser homens de ação, sabendo que nós temos uma grande responsabilidade social. Sabe, Deus te capacitou com dons e te comissionou com uma obra específica e singular com impacto eterno. 1 Coríntios 12, 7, 18, eu não vou ler, mas depois vocês podem ler, e eu quero trazer essa última palavra para vocês. Poucas coisas que eu fiz, faço ou farei na vida deixaram ou deixarão uma marca ou algo de concreto para os próximos 100 anos. Mas sabe de uma coisa? Aquilo que você faz para Deus como um trabalho ministerial pode ter impacto eterno. A tua vida com Deus pode impactar a eternidade de pessoas. Pessoas podem ter a eternidade mudada de rumo, porque você saiu da passividade e veio para a ação. Porque você abraçou um ministério específico e singular, porque Deus te deu dom. E o dom que Deus te deu, Ele quer usar, e Ele tem um trabalho específico, um trabalho singular, algo que Deus determinou antes da fundação do mundo para você fazer, que eu não posso fazer por você, e que nós, como igreja, como corpo de Cristo, precisamos que você faça. Porque assim, então, nos edificaremos mutuamente e renderemos glória para Deus.
O resumo da salvação é essa: render glórias a Deus. Deus fez cada um de nós para que nós vivamos para a honra e para a glória dele. E você só vai estar satisfeito na sua vida o dia que você entender qual é o seu dom e o trabalho específico que Deus determinou para você e você fazer. A igreja, ela precisa de você. Nós, como V12, precisamos dos homens de ação. Aí não é porque você é a última bolacha do pacote, não, tá? Ou o último pedaço de pizza que todo mundo briga, né? Mas porque você é uma parte importante do corpo de Cristo. Você tem uma contribuição significativa a dar, e ao dar essa contribuição, você realiza o que Deus quer cumprir na igreja e na sua vida. O meu desejo, a minha oração, irmãos, é que nós possamos sair da passividade e vir para a ação. Basta de silêncio. O mundo precisa de pessoas que clamam, mas não que clamam com uma vida hipócrita, mas que clamam com ação, com coragem. Precisamos ser homens de ação. E olha que interessante. A palavra de Deus lá atrás trouxe a organização ao caos. Mas o silêncio de Adão trouxe caos à organização. A palavra de Deus estabelecia relacionamento, mas o silêncio de Adão estabeleceu inimizade. A palavra de Deus criou tudo e após ele descansou. O silêncio de Adão arruinou tudo e lhe trouxe o trabalho árduo como castigo. Seja homem, seja corajoso. Saia da passividade e venha para a ação. Ricardo. Amém. Fomos desafiados nessa noite a lembrar daquilo que a gente aprendeu lá atrás com o Davi Merck, a ser homens nota 10. E aí, nossa discussão nos grupos, 3 perguntinhas. Como está seu nível de passividade para ação de 0 a 10 no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com a família, no seu relacionamento com a sociedade? Se você tivesse que atribuir uma nota, sendo 0 ou nada no seu relacionamento com Deus, hoje você tem a oportunidade de estabelecer esse relacionamento. Se a sua nota é 0 no ponto de relacionamento com a sua família, hoje você foi desafiado a isso também. E na sociedade, né? Deus nos chamou para ser referência também na sociedade. Então, daqui a pouco a gente vai conversar nos grupos. Tratem sobre isso, esses 3 tópicos. Onde está a minha pontuação nessas 3 áreas? Nós estamos indo agora para a parte final, já chamar o pessoal do louvor para vir aqui. O Marcelo já nos desafiou com o texto que estava aqui, né? Seja homem, seja corajoso. É esse o nosso mote, é assim que a gente quer viver. Semana que vem nós teremos nosso encontro remoto. Vai ser um painel muito interessante com alguns pastores que já passaram aqui, fazendo uma recapitulação daquilo que a gente viu e nos desafiando para algo mais. Então, semana que vem, não perca no nosso canal, nosso próximo encontro. Vamos colocar em pé? Você já ouviu essa música? Vamos orar essa música? Olha que lindo. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai.
reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. Essa vida, Essa vida, essa glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. vocês. És digno de glória